Olá, a proposta do vídeo é apresentar uma forma de resolver o problema de gestão de estoque, onde a primeira mercadoria que entra é a primeira mercadoria que sai, conhecida como PEPs também. Então, eu vou apresentar um exercício que nós tivemos em sala de aula, exercício proposto pelo professor Antônio Torquato, e me acompanhe aqui. Eu não vou falar das fórmulas que estão por trás. Se alguém tiver interesse em entender como foi construído as fórmulas que vão dar os resultados aqui do lucro operacional bruto, receita operacional bruta, custo das mercadorias vendidas, deixe os comentários aqui. Dependendo da quantidade de comentários que tiver, a quantidade de pessoas que estiver interessada, eu posso postar como que foi construído o que está por trás disso aqui. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer é pegar o que foi proposto no exercício, que seria um estabelecimento que teve esse saldo inicial, né, no ano fiscal, e que teve essas compras e essas vendas aqui durante esses períodos. Eu tenho um outro quadro aqui que vai controlar esse estoque, para deixar um pouco mais visual isso, e aqui o extrato de movimentação, tendo a quantidade de entrada, quantidade de saída, valor de entrada, valor de saída. E ela já vai me dar o lucro e a receita. Vamos lá. É basicamente passar essas informações que estão aqui para o extrato. Então, no dia primeiro, nós vamos ter aqui um saldo anterior, sério? E esse saldo anterior aqui, eu vou chamar ele aqui de saldo inicial, igual está de cá para não ter conflito. Ele teve uma quantidade de 100 e o valor de entrada dele foi de R$ 3,50. No dia 5, eu tive também uma entrada nesse estoque, só que agora através de uma compra. Essa compra foi de 500 unidades a R$ 3,80. Eu estou simplesmente passando o que está daqui para o lado de cá. No dia 6 aconteceu a mesma coisa. Eu também fiz uma compra e a quantidade dessa aquisição foram de 800 peças a R$ 4,00. Ok? O que aconteceu no dia 6 é que houve uma venda também. Então, aqui no mesmo dia 6, eu tive uma venda. Uma venda na quantidade de 150 unidades. E eu vendi a R$ 7,00. Como que foi a estratégia adotada aqui para consumir sempre do saldo das mercadorias que entraram primeiro? Então, essa coluna ID aqui, eu vou identificando as entradas de mercadoria. Então, nesse ID 1, eu tenho aqui uma segunda compra, uma segunda entrada, né, através de uma compra, ID 2, e aqui eu tenho um ID 3. Vocês vão percebendo que vai povoando essa minha tabela aqui de estoque. Nesse momento aqui, eu tive uma venda. E o que acontece? Se eu quero consumir do produto que entrou primeiro, eu vou colocar o ID correspondente a ele. Então, se o primeiro que entrou foi o 1, eu vou querer consumir desse produto 1. Mas aqui a planilha já me fala que eu consumi mais do que eu deveria. Eu não tinha 150 unidades dessa minha primeira compra. O que eu devo fazer? Eu coloco o limite de quantidades que eu tinha dessa primeira compra, repito o evento aqui, só que ao invés de colocar o identificador, eu repito o preço, repito todas as informações, mas ao invés de eu consumir do meu estoque, que eu identifiquei como número 1, como se fosse a caixa, né, a caixa número 1 do primeiro que chegou, eu vou colocar no número 2. E aí ele vai consumir, zerou o meu estoque do produto 1, e aí eu já consumi 50 unidades do produto 2. Vai ser o mesmo movimento aqui em diante. Então, aqui no dia 10 eu tenho uma compra e uma venda. Então, foi instruído pelo professor que se tiver os dois eventos num dia só, eu sempre vou começar aqui no extrato pela compra de produto. Então, eu vou aqui colocar uma compra. Foram adquiridos no dia 10 a 400 unidades. Eu coloco aqui 400 unidades no dia 10. E o valor que ela foi adquirida, essas 400 unidades, foi de 4,10. E também aconteceu
uma venda. Então, essa venda foi de 1.000 unidades com o valor de R$8, ok? Então, da mesma forma que eu estava identificando aqui, eu identifico essa compra como de número 4. A venda, aqui são 1.000 unidades, não posso deixar esse zero de fora. Então, da mesma forma que eu identifiquei as outras entradas, eu identifico essa, né? Então, aqui se é 1, 2, 3, 4. E aqui eu ainda tenho saldo no meus produtos que eu identifiquei como número 2. Só que, apesar de eu ter saldo, ele é bem inferior à venda que foi feita. Então eu coloco o máximo possível que eu tenho de saldo naquele produto, e aí eu vou pegar o que restou, jogo aqui para baixo e repito a transação toda. Então repito o valor e ajusto a quantidade aqui. Se eu tirei todo o meu estoque identificado como de número 2, agora eu vou usar o de número 3. Usei o de número 3 e vou partir para a próxima transação. No dia 15 também aconteceu uma compra e uma venda. Então aqui no dia 15 aconteceu uma compra. A quantidade adquirida foram 200 peças no valor de R$ 4,08. E aconteceu também venda. Então no mesmo dia 15 aconteceu uma venda na quantidade de 500 unidades. Na sequência, depois do quarto identificador de compra, eu coloco o número 5 para esse. E aqui na venda, eu olho aqui, eu ainda tenho saldo no meu item 3. Então eu coloco aqui e a gente vai perceber que não é o suficiente. Então eu coloco tudo aquilo que pode ser... preciso colocar o preço aqui também, né? Que é o preço. Coloquei tudo que aquele estoque poderia consumir. E aí eu repito essa transação aqui embaixo, só que eu vou ter que consumir de um outro estoque. Sobraram 250, também no valor de 8,50. E aí, como eu já consumi tudo do meu estoque de número 3, eu vou consumir agora do de número 4. Com isso, eu, além de ter feito toda essa movimentação do estoque, da forma como foi construída a tabela, eu acompanhei todo o meu saldo em estoque, eu tenho o valor do meu saldo, a quantidade desse saldo que eu tenho os custos das mercadorias vendidas, a receita e o lucro operacional bruto. Então, foi assim que eu consegui resolver o exercício. Se tiverem interesse em como foram construídas as fórmulas aqui, só postar abaixo que tem interesse, e tendo uma quantidade interessante de pessoas interessadas, eu explico a parte das fórmulas também. Tá ok?